Os sons são como agulhas nos ouvidos. Os sons para os autistas é algo muito complicado, porque como eles têm os seus sentidos todos muito amplificados, tanto o sentido visual, quanto o sentido auditivo, quanto o sentido tátil, ele é muito amplificado, né? Muito mais do que em uma pessoa típica. Essa situação de lidar com barulhos, com sons, é muito ruim para eles, é muito angustiante, é muito doloroso, né? É praticamente como se estivessem enfiando agulhas dentro dos ouvidos. Há um som que para uma pessoa típica, uma criança típica, né, um ser humano normal, ele não teria nenhum problema. Para o autista é ensurdecedor e doloroso. Então é um desafio você conseguir fazer com que o seu filho desenvolva tolerância para esse tipo de situação. Vou contar um exemplo do meu filho, Denizar. Ele tinha uma sensibilidade tremenda em relação a barulhos. Então a primeira festinha de aniversário que eu levei, daquelas festinhas de criança que acontecem em buffets, ele passou a festa inteira no meu colo com a mão nos ouvidos, né? E assim, não foi uma experiência agradável para ele, mas eu senti a necessidade de colocá-lo nesses ambientes, mesmo que de maneira muito sutil, porque eu não o obrigava a ouvir o som, eu não tirava, né, a mão dele do ouvido, eu deixava que ele protegesse. E eu ficava com ele no colo, porque, como eu falei em um outro vídeo, por exemplo, era uma sensação de confiança que ele tinha em mim, né? Então ele sabia que se qualquer coisa que acontecesse, que ele se sentisse desconfortável, ele poderia vir, que eu pegaria no colo. Então aquilo para ele gerava confiança, né? Então, ao mesmo tempo que ele gostava de ver as crianças brincando nos jogos eletrônicos, o som dos jogos eletrônicos para ele era muito ensurdecedor. Então eu ficava com ele perto ali dos jogos eletrônicos para que ele pudesse ter uma sensação boa, que era de assistir aqueles jogos que ele gostava, e aquilo ia ajudando ele a lidar com o ruído. Então de vez em quando ele tirava a mão do ouvido, depois ele trazia de novo, né? E eu sempre levava junto com ele alguma coisa que ele gostasse muito, que aquilo dava um certo conforto para ele. Então ele tinha um bonequinho de pelúcia pequenininho, né, que ele levava com ele e sempre ele ficava agarrado com aquilo. E tinha um pano também que ele tinha, a gente sempre levava, que era um tecido específico, e que aquilo acalmava ele, aquilo gerava um conforto para ele. Então isso ajudava ele nas situações em que ele tinha que lidar com alguma coisa desconfortável. O metrô também foi uma coisa muito interessante. Na primeira vez que ele andou de metrô, que nós andamos de metrô, para ele foi algo terrível, né? Foi um negócio... e eu mesmo o protegia, né? No barulho do metrô, quando o metrô andava, aquele barulho dos trilhos, enfim. Eu mesmo tapava os ouvidos dele e ficava com ele aqui no colo, e aquilo, ele sabia que ele podia contar comigo para protegê-lo, né? Eu não estava lá para causar um sofrimento, né? Eu estava ali tentando colocá-lo em contato, né, com essas situações, com esses estímulos, mas eu não podia obrigá-lo a ouvir o som. Eu queria apenas ir colocando ele em contato com aquilo para que ele pudesse ir desenvolvendo a tolerância. E, logicamente, como sempre, né, com as crianças, né, com os nossos filhos, demorou muito tempo para que ele conseguisse desenvolver essa tolerância. E hoje ele é capaz de ir numa festa, em um buffet, por exemplo, e se divertir com as crianças, mesmo com aquele monte de ruídos, crianças falando, brinquedos, enfim, gente conversando, né? Hoje a gente anda de metrô e ele até se diverte com o barulho, né? Tudo bem que ele faz umas expressões tipo, papai, o barulho, mas não é mais uma situação de sofrimento, né? Para ele é quase que uma diversão, assim, quando ele ouve trovões, aquela coisa toda.
Então é sempre um trabalho de estímulo, né? Sempre estimulando, sempre colocando a criança em contato, mas sempre de uma maneira muito suave, tendo muita sensibilidade para não traumatizar, né? Eu sempre tomei muito cuidado para não traumatizar o meu filho nessas situações, né? Eu nunca o obriguei a enfrentar uma situação logo de cara. Eu ia sempre colocando ele aos poucos nessas situações onde tinha ruídos, né? Onde tinha que era desconfortável para ele, para que ele fosse conseguindo desenvolver essa tolerância. E com o passar do tempo e muito estímulo, ele conseguiu desenvolver e hoje ele consegue lidar com uma série de situações de barulho, estressantes, de uma maneira muito tranquila.